Pronto. Então, pessoal, na parte do nosso pâncreas, nós temos esses três hormônios que são secretados, a insulina, o glucagon e a somatostatina, né? Nós vamos entender que esses hormônios, eles fazem parte, principalmente, do nosso controle glicêmico. Claro que cada um tem a sua função específica, tá? Então, eu vou abordar essa parte do sistema do pâncreas, tá bom? E depois a gente vai abordar um pouco a parte fisiopatológica, né? Ou seja, essa parte de doenças envolvidas a esse sistema, principalmente ligado a esses hormônios. Tá? Então, pessoal, eu vou iniciar primeiramente, tá? Eu vou disponibilizar um pequeno vídeo aqui para vocês, de 20 segundos, cerca, só para a gente ilustrar a forma que a insulina vai agir no nosso organismo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ok? Bem pequeno esse vídeo aqui. Tá aparecendo na tela de vocês aí? Tipo um cineminha? Aparecendo. Sim. Sim. Então vamos lá, pessoal. Então vamos imaginar que você comeu um alimento, né? Esse alimento ele vai ser feito o processo de digestão dele, né? Absorção, enfim. Com essa absorção, pessoal, vai ser jogada na corrente sanguínea essa glicose, né? Então vai aumentar essa glicemia sua, tá? Automaticamente vai ser detectado esse aumento da glicemia e o seu pâncreas vai o quê? Liberar insulina, né, na corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea, ela vai encontrar o quê? Seu receptor específico, principalmente aonde? No músculo e no fígado, onde que é armazenado. Esse aí deveria ser a ação funcional. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, pessoal, esse momento aqui, onde a insulina encontra o seu receptor específico, deveria ser a função dentro da normalidade dela, né? Ela encontrou o seu receptor específico, fez o quê? Aumentou a permeabilidade dos canais proteicos, dos seus receptores, enfim. Então, essa glicose vai ser transportada através, principalmente, do GLUT4 para ser o quê? Armazenada em forma de glicogênio. A nossa maior reserva de glicogênio se encontra na parte muscular e uma outra parte se encontra no fígado, né? Então, essa deveria ser a função o quê? Da insulina. Continuando aqui, deixa eu voltar. Pronto. Bom, nesse caso aqui, a insulina tem a principal função de quê? A principal função da insulina é o quê? Ajudar no controle glicêmico de forma, ajudar na armazenagem, tá, dessa glicose em forma de glicogênio, ou seja, vai diminuir essa questão da glicemia na corrente sanguínea, ou seja, a glicose na corrente sanguínea. Okay? Oi? Nossa, ela tão triste. Escorreu uma lágrima no olho. Não é comigo isso aí não, né? Continuando. Então, pessoal, nós temos as nossas células beta, que é específica lá do pâncreas, tá? Onde nós vamos produzir essa insulina. Bom, agora você já comeu algo, fez a ação da insulina, né? Não vai precisar mais tanto dessa ação da insulina, o que acontece? Seu pâncreas vai lá e secreta a somatostatina. A somatostatina faz principalmente o quê? O controle. Ele diminui a função da insulina, tá? E tanto do glucagon, ou seja, a insulina vai parar de ter tanta ação assim, justamente porque vai ter uma ação bloqueadora, né, da somatostatina, que também é secretada pelo pâncreas. Agora, vamos supor uma outra situação onde você vai ficar um período sem se alimentar, né? Vamos supor aí, por exemplo, ficou aí 3, 4, 5 horas sem se alimentar. O que vai acontecer? O seu corpo ele não vai ficar sem se alimentar, correto? Então, ele vai começar a
consumir, né, muito glicogênio, muita glicose, enfim. Então, nessa situação, o meu organismo ele precisa secretar, liberar glucagon pelo próprio pâncreas. O que o glucagon vai fazer? Ele já vai ter uma ação oposta da insulina. A insulina ajuda no controle de armazenamento, né, do glicogênio, e o glucagon faz o quê? Libera esse glicogênio na corrente sanguínea, né, para o nosso corpo ter à disposição a glicose para transformar ela em energia, metabolizar ela em energia. Então, a glicemia ela ajuda a armazenar o nosso glicogênio, diminuindo a glicemia, fazendo esse controle, e o nosso glucagon faz o quê? A liberação desse glicogênio na corrente sanguínea. Agora, pessoal, em questão patológica, nós temos principalmente os casos, né, relacionados ao diabetes. Já teve aí na aula prática algumas menções, algumas situações sobre as diferenças, né? Então, só para relembrar, tipo 1, maioria, cerca de 80% é caso genético, né? Principalmente dos seus pais, onde o nosso corpo ele não produz, ele tem uma proteína defeituosa lá que acaba o quê? Destruindo as células beta, fazendo que o nosso pâncreas não produza insulina. Tá? É totalmente questão enzimática mesmo, da genética autodestrutiva. Ou outros casos, claro, que são menores, porém que pode ocasionar um diabetes tipo 1 é alguma patologia, por exemplo, uma pancreatite pode desencadear, né, uma disfunção também no pâncreas, ocasionando uma pancreatite. Então, nesse caso, a pessoa do tipo 1, ela toma, né, as medicações, principalmente insulina, ela tem que tomar insulina. Claro que nós temos aquela insulina de absorção rápida, quando a pessoa toma principalmente após grandes refeições, e nós temos aquela insulina de absorção lenta que a pessoa toma geralmente, né, dependendo dos casos, uma vez por dia, e ela tem um trabalho mais lento, certo? Também uma outra questão que vocês podem relacionar uma pessoa do tipo 1, geralmente ela é o quê? Mais magra, né? Então, essa pessoa, apesar de ter uma glicemia muito alta, ela tem principalmente uma forma catabólica, né? Existe muito catabolismo ali na sua massa corporal, porque o corpo ele não está conseguindo o quê? Essa glicose não está conseguindo chegar na sua célula. Então, está lá cheia de glicose na corrente sanguínea, mas essa glicose não está chegando na célula para ser utilizada e transformada em energia. Então, o seu corpo acaba o quê? Produzindo muitas cetonas. O que é a base de cetonas, pessoal? É quando o seu corpo ele produz principalmente glicose de não carboidrato. Por exemplo, vai lá principalmente no seu lipídio, na sua proteína, vai lá transformar, né, essas moléculas para quê? Para liberar, para transformar, para deixar à disposição glicose. Então, acaba liberando muitas cetonas, né? Aquele ciclo de Cori que a gente já discutiu, aquela via fisiológica, que meu corpo vai produzir glicose a partir de moléculas não carboidrato. Tá? Então, existe uma situação onde que ele pode o quê? Isso pode ocasionar uma acidose, tá? Diabética. Então, okay? O que é? É o aumento, principalmente, da acidez sanguínea, né? Derivado da grande produção de cetonas. Então, pessoal, por exemplo, a questão da gota, que a gente chegou a discutir um pouco, né? Gota, ácido úrico. O que na verdade é gota? A gente ouve tanto falar no dia a dia. Alguém tem ideia o que seja a gota, pessoal? Pode abrir o microfone aí e falar. Gota. Alguém sofre de gota aí? A gota é o excesso de proteína? A gota, não diria que seria excesso de proteína. Oi? O excesso de ácido úrico? Também, desencadeia, sim, claro. Tá? Mas acontece, pessoal, gota, vamos pensar que gota... Na articulação? Oi?
Ela seria uma inflamação na articulação? Sim, sim. Podemos falar que a gota é um tipo de artrite, tá? De artrite secundária, ou seja, uma artrite derivada de um processo inflamatório. O que acontece, pessoal? Quando existe um aumento do ácido úrico no sangue, principalmente esses casos aí que pode haver a questão do diabetes, também tipo 1, que está aumentando a acidez, né, derivada de cetonas, então pode ocasionar também, em outra situação, de aumentar o ácido úrico. Geralmente acarreta essas artrites aí de processos inflamatórios ali depois dos 40 anos, tá bom? Então, o que acontece? Com a liberação desse ácido, com o enriquecimento desse ácido úrico no sangue, pessoal, acaba o quê? Criando depósitos de cristais, que na verdade é a base de um tipo de sódio, né? Principalmente nas articulações. E esse processo de armazenamento desses cristais, a base de sódio aí nas articulações, acaba criando um processo inflamatório. Por isso que as pessoas sentem o quê? Dores, né? Nas suas articulações. Então, quando a gente fala em inflamação das articulações, já é um processo de quê? Artrite. Né? Então, a gente fala que é uma artrite secundária, mas porque é derivada de um processo, né, inflamatório à base de ácido, enfim, de eletrólitos como o sódio. Então, isso pode ocorrer. Agora, falando do tipo 2, pessoal, o tipo 2, na verdade, os principais problemas relacionados ao tipo 2 seriam o quê? Ao processo de aumento de peso, sobrepeso, obesidade, enfim. Pessoas com má alimentação. Então, acarreta o nosso organismo, as células começam a captar menos, né? Ela tem menos sensibilidade de quê? Do reconhecimento do hormônio, que seria a insulina, para controlar essa glicose, com o seu receptor. Então, ela fica menos sensível. Ou seja, o nosso organismo, ele começa o quê? A criar resistência. Né? A resistência dessa ligação entre o hormônio e o seu receptor. Por isso que a gente fala que é um insulínico resistente. Né? Então, o nosso organismo acaba o quê? Criando uma resistência do próprio hormônio, ok? Mas os principais fatores são relacionados ao sobrepeso, obesidade, tá? Ao sedentarismo em si e outras situações que também pode acarretar, como até o farmacológico pode atrapalhar isso aí. Bom? Então, o que mais acarreta o tipo 2 é principalmente essa questão do sobrepeso, né? O sedentarismo e a má alimentação. Okay? Que é algo que pode ser controlado. Tem pessoas que nem precisam tomar medicação, tá, para controlar a sua glicemia do tipo 2, só com a base de dieta e exercício físico, né, uma reeducação alimentar, ok? Pode chegar a ter um controle glicêmico tranquilamente. Agora, salvo casos, por exemplo... Queria até o tênis um pouquinho. Oi? Perguntaram alguma coisa aí? Pode continuar, né? Então, pessoal, tem alguns casos, por exemplo, de gestante, tá no terceiro trimestre da sua gestação, pode ocasionar aquela diabetes mellitus gestacional, que fala, né, DMG, justamente por causa do sobrepeso que ela está, enfim, do aumento do peso corporal, principalmente no último trimestre da gestação. Aqui é algo pós-parto ali, a tendência é ter o controle, principalmente durante a amamentação, onde a mulher ela acaba perdendo muito peso, né, durante a amamentação ali. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Relacionado ao pâncreas, relacionado ao diabetes. Ok? Bola para frente, então. Bom, pessoal, nós temos algumas situações também que outros hormônios, eles estão envolvidos no controle da glicemia, tá? Não é só por conta
da nossa insulina. Por exemplo, a tiroxina. A tiroxina é o nosso T4, secretado, a gente já passou pela tireoide, é secretado lá pela glândula tireoide, juntamente com a triotironina, que é a T3, enfim. Tiroxina, depois ela acaba paralelamente sendo a T3, e ela atua de maneira permissiva, dando suporte a outros hormônios, tá? Porque como ela faz parte envolvido com o nosso metabolismo, então ela também ela tem responsabilidade em cima do controle glicêmico também. Tá? O cortisol, aquele hormônio do estresse, aí alguns detalhes, né, que se fala assim, estresse engorda, né? O porquê esses motivos estão relacionados? Olha só, o cortisol é responsável por mobilização de ácidos graxos livres, né, que é a base de lipídio, proteínas teciduais para o quê? Para gliconeogênese, ou seja, nós estamos produzindo, né, glicogênio a partir de quê? A partir de lipídio e a partir de proteína, tá? Então, gliconeogênese é o quê? Produzir glicogênio a partir de não carboidrato, tá? Nós temos o quê? Uma diminuição da utilização de glicose pelas células. Olha só, quando você está com cortisol elevado demais, pessoal, e quando você está estressado, você tem uma grande quantidade de cortisol, ok? Sendo secretado. Agora, quando você, por exemplo, quando você está estressado, você gosta de se alimentar o quê? Principalmente de carboidratos, né? Doces e massas. Então, o que acontece? O cortisol está elevado, ele acaba o quê? Diminuindo a utilização de glicose pelas células. Por isso que também dá aquela vontade. Como o cortisol é ligado junto com a adrenalina, excesso de adrenalina faz o quê? Quebrar, gastar mais glicose, então por isso nós temos essa sensação, né, de querer utilizar mais carboidrato na nossa refeição. Tá? E ele também participa o quê? Na síntese de proteína tecidual, ou seja, produção, tá, de proteínas teciduais. Outro hormônio aí, as catecolaminas, acabei de falar para vocês, né, relacionado à adrenalina, ela faz uma quebra, daqui a pouco vou explicar melhor essa situação, é a noradrenalina. A insulina a gente discutiu, né, e o glucagon. Esses hormônios já têm uma ação rápida, por quê? Olha só, a adrenalina e noradrenalina, nós temos aí a ação dela. O que a adrenalina faz? Ela faz gastar muita glicose, né, o glicogênio lá pelo fígado. Okay? Então, por isso nós vamos gastar mais glicose quando a adrenalina está bastante elevada. A noradrenalina fica principalmente para o lado do quê? Do tecido adiposo. Além de bloquear um pouquinho a ação da glicose, ela facilita o quê? A oxidação do tecido adiposo. Então, a gente viu lá, pessoal, lá atrás, no processo de metabolismo, onde nós temos a utilização dos lipídios como energia, então nós temos dois processos distintos. Um, eu preciso quebrar. Fazer o quê? A quebra desse lipídio. Nós utilizamos o quê? A lipólise. A lipólise é a quebra de lipídio. Agora, eu preciso pegar esse lipídio que foi quebrado e transformar ele em energia. Então, nós vamos utilizar por via de quê? Uma via fisiológica chamada beta-oxidação. Né? Então, eu peguei o lipídio quebrado, né? Aquele ácido graxo que ficou ali, quebrei o lipídio, transformou em glicerol, transformou em ácidos graxos livres, e eu vou utilizar o quê? Aquela molécula para transformar em energia. Aí, no caso, eu vou utilizar o quê? Aquela via beta-oxidação. Ou oxidação de ácidos graxos livres. É a mesma coisa. Bom? Então, a noradrenalina favorece essa utilização do processo de ácidos graxos e bloqueia um pouco a ação da utilização da glicose para entrar na célula como forma de energia. Principalmente o quê? A via lá na mitocôndria. Ok? Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu encerrei essa parte de pâncreas, para a gente... Pronto.
Vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre relação ao pâncreas, insulina, glucagon, somastostatina, diabetes, controle glicêmico, adrenalina, noradrenalina? Vamos lá. Perguntas? Seus familiares aí também, pessoal, que estiver assistindo a aula, se eles quiserem, eles podem perguntar. Você só transmite a pergunta deles, tá? Isso pode acontecer que tenha também, né? E aí? Perguntinhas? À vontade de dar meio ponto bônus para quem fazer uma pergunta. Eu vou me segurar hoje. Ninguém, pessoal? Beleza. Então foi bem mastigadinho para vocês, né? Espero que seja. Bom, pessoal, eu não vou dar continuidade, a gente tem que discutir sobre as gônadas, né? A gente vai falar sobre já os hormônios sexuais, tá bom? Eu já preciso de uma aula bastante extensa, porque nós temos coisa demais para discutir relacionado à parte das gônadas sexuais, masculina e feminina, e eu vou deixar para a nossa última aula período de avaliação. Então a gente vai ter bastante discussão, eu tenho certeza que os homens e as meninas aí, a turma, vão perguntar demais, porque abre muita curiosidade, tá certo? E é normal, tá bom? E eu quero ter um espaço somente para trabalhar com essas gônadas na outra aula, tá bom? Sobre semana que vem vai ser informado para vocês como é que vai funcionar a próxima semana, tá bom? Se vai valer nota, é claro que vai, se vai ter atividade, é claro que vai, porém, a nossa aula não vai poder ser síncrona, tá bom? Dessa forma que a gente está realizando aqui, ok? Só mais uma vez, eu vou deixar espaço. Realmente ninguém tem alguma dúvida relacionada ao pâncreas? Lima, você falou que não iria ser síncrona, então vai ser presencial, caso? Não, quando não é aula síncrona que a gente está fazendo, é assíncrona, né? Ela vai ser de uma forma com vídeo lá para você, vídeo aula, ou eu gravo, enfim. Essa parte do hormônio eu não gosto muito de estar gravando para disponibilizar para vocês, que é bom discutir aqui. Né? A gente coloca lá igual o vídeo, coloquei para vocês, que é bastante, até melhor, né, irmão? E tem todo um ambiente preparado ali para poder fazer somente essa questão no foco do conteúdo ali, tá bom? Mas eu vou aguardar a parte dos coordenadores informarem vocês, tá bom? E depois a gente conversa lá no grupo a respeito de como é que vai ser, como é que vai funcionar a nossa disciplina. Pode ser? Ok? Tá bom, obrigada. Ninguém mais? Bom, pessoal, então a gente vai despedir daqui, ok? Agradeço a participação de hoje, tá bom? Bom resto de semana e bom final de semana para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Um abração. Obrigada, tchau, um abraço. Amém. Fica com Deus também. Bom descanso. Obrigada. Você Valeu. também. Tchau. Tchau. Vamos comer, gente. Dá pra mulher, atenção.